Homem tremendo, homem que foi inspirado pelo Senhor para ministrar a palavra em todos os confins da terra. Paulo escrevendo a Filipenses, não tem como, para nós entendermos melhor, temos que voltar em Atos capítulo 16. Quando Paulo estava tentando ir para a Capadócia, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Então Paulo tentou ir para outra cidade. E assim, da mesma forma, o Espírito não permitiu que Paulo fosse para essa tal cidade. Mas quando ele se deitou, ele teve uma visão de um macedônio, de um homem dali pedindo ajuda. Passa a Macedônia e vem e nos ajude. Foi quando Deus deu a visão a Paulo para que ele ia para a Macedônia. Então pegou Paulo, Silas, Barnabé e Lucas, foram ali na cidade chamada Filipos, que é da terra dos filipenses. Paulo então chegou ali, assim como toda a cidade que ele chegava, que ele se encontrava, ele queria ali logo orar, ele queria logo pregar a palavra. Deus, aleluia! Então ele chegando nessa cidade, ele logo começou a orar ali na beira de um canto, mas só que naquela cidade tinha uma mulher escrava, com espírito de adivinhação. E toda vez que Paulo passava, toda vez que Paulo ali ia pregar a palavra ou orar em algum lugar, ela começava a sair atrás de Paulo. Eis aí um verdadeiro homem de Deus que veio pregar a salvação. Mas só quando Paulo, atentando os seus ouvidos para essa questão, que um espírito enganador estava falando de Deus, da mesma forma que ele falava de Deus, ele não podia aceitar. Então automaticamente Paulo expulsou o demônio. E por causa desse feito, por não querer ter comunhão com um demônio, por não querer ter vínculo nenhum com o demônio daquela mulher, ele foi açoitado e jogado na cadeia, preso por a noite inteira, açoitado com suas mãos e pés preso. E aí começa, porque todo avivamento de Deus não começa com um dia de alegria. Todo avivamento de Deus não começa com um dia, vai dar tudo bem hoje. Todo avivamento da Bíblia acontece quando tudo está difícil. Porque quando tudo está difícil é quando nós deixamos todas as coisas de lado e vamos buscar aquele que é o único e digno de toda a honra. Aleluia! Nós vamos buscar aquele que é de todo feito, aquele que fez os céus e a terra, aquele que estava no princípio e é o fim, Jesus Cristo de Nazaré. E quando Paulo ali dentro da cadeia, ele começa: Silas, vamos adorar, vamos orar. Aleluia! E ele falou, e Silas falou assim: então vamos. E eles oraram, e quando eles oraram e louvamos, perto da meia-noite, houve um terremoto, e as estruturas e as cadeias se quebraram. A partir daquele momento, se fundou a primeira igreja chamada Filipenses, ao qual Paulo escreveu mais tarde, a carta chamada Filipenses. Quando nós entramos então na carta Filipenses, nós vamos entender o que Paulo queria dizer muitas vezes. A carta de Filipenses quer dizer uma carta feliz, não porque estava tudo bem, não. Nós não somos felizes porque está tudo bem. Nós somos felizes porque nós temos Cristo. Aleluia! Nós temos uma esperança maior no dia seguinte. É porque nós temos Cristo, porque nós vamos acreditar que tudo vai mudar. Paulo agora se encontra em Roma preso. A alegria de Paulo é porque ele estava preso. Por quê? Porque aleluia! Ele estava pregando um evangelho que tinha feito fundamento aonde ele passava. Paulo passou em Filipenses, Paulo passou em Efésios, Paulo passou em Gálatas. E ele, quando ele começava a pregar, Jesus confirmava a mensagem dele. Com o quê? Com fundamento, com uma igreja. Ali crescia uma igreja, uma aleluia! Podia se lembrar e olhar para trás verdadeiramente. Jesus é comigo na minha mão. Glória a Deus! Na minha mensagem. Santa Raba, sube a lava. Aleluia. E Paulo agora estava pregando um Jesus tão verdadeiro. E aquela igreja se fundou e firmou. Paulo agora estava preso em Roma. E a questão da carta era, olha, Paulo escrevendo aos Filipenses
dormir. Era necessário, você que está me ouvindo, instrução. E uma coisa de instrução é que Jesus Cristo desceu-se da glória, em Filipenses 2,7. Deus esvaziou-se da glória, mesmo sendo Deus. Não teve por usurpação, não. Outra forma de dizer mais fácil para você entender: Deus deixou da glória e não teve importância nenhuma ele descer de lá, porque ele tinha um alvo maior, que é você que está me escutando aí, que você que está com sua vida tribulosa, tribulada, precisando de um milagre, de uma restauração, precisando de Jesus entrar na sua casa. Ei, eu vim te dar uma esperança maior, é Jesus Cristo. Vem aqui e você vai conhecer aquele que muda a história, aquele que transforma a vida. Aleluia! Paulo estava falando aos Filipenses algo mais profundo, era conhecer a Jesus. Então agora eu entro na questão de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era um Deus, e sendo Deus ele deixou a glória lá, ao qual nos explica. Ele deixou a sua glória. Olha, eu não estou falando de um trono de rei de ouro, não. Eu não estou falando de um cetro de ouro na mão e um palácio aqui na terra, não. Eu estou falando uma coisa que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e nem subiu ao coração do homem. A glória onde que ele estava no início. E no início Deus criou o céu e a terra, ele estava lá. Ele estava no princípio. Ele criou todas as coisas, ele fundou todas as coisas. Pai. Ele estava lá criando todas as coisas no seu trono. E a mandaga súbia. Assim quando João 3,16 fala: e Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Jesus que Paulo estava ensinando aos Filipenses, que esvaziou-se da glória por amor a você, que esvaziou-se do trono dele de glória, onde tem 24 anciões, aonde tem todo o poder, toda a honra, onde as ruas são de ouro, os muros de cristais. Ele deixou tudo isso só para vir buscar a sua alma que está perdida, só para vir buscar você que está sofrendo em aflição. Basta uma palavra sua: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ele está pronto para te estender as mãos. Aleluia! Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é saber que Ele desceu. Ele se colocou em forma de homem, é saber que Ele nasceu de uma mulher virgem. É saber que em 3 anos e meio, meu Jesus, Ele escolheu 12 homens aqui na terra para pregar a palavra que é eficaz e verdadeira, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e que sabe discernir entre as medulas e os ossos, que é a intenção do coração. Esse Jesus é esse que veio aqui na terra e fala assim: é que ainda há perdão para o seu pecado, há perdão para aquilo que você tem feito, para aquilo que você está pensando em fazer. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Você que está me escutando agora, não deixe o Satanás soprar dentro da sua cabeça. Em nome de Jesus, vem aqui, Deus vai salvar a sua casa, a sua família, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele é capaz de transformar e de mudar a sua história. Eu não estou falando de um Deus que não vê